os advogados também podem atuar como encarregado de tratamento de dados. Quando nós falamos na outra live sobre os agentes de tratamento, nós não falamos sobre o encarregado porque ele não é um agente de tratamento. Os agentes de tratamento de dados são apenas o controlador e o operador, ou seja, são todas as pessoas jurídicas e as pessoas físicas que utilizam dados pessoais na sua atividade econômica. E o controlador é aquele que, a propósito de quem o tratamento se realiza, então ele é quem define a finalidade, a base legal, as principais decisões, ele tem o poder de decisão sobre o tratamento de dados. Mas ele pode delegar integralmente ou parcialmente o tratamento de dados, e esse delegatário dessa atribuição é o operador. Então, o operador de dados é um agente de tratamento de dados e vai ser sempre uma pessoa diferente da pessoa do controlador. Ele vai estar sempre fora da estrutura do controlador, mesmo quando se tratar da administração pública, né? Então, o operador nunca vai estar interno, né? Ele vai ser pessoa natural ou pessoa jurídica externa. Dentro da organização, há a figura do encarregado de dados, que é muito chamada também de DPO, como referência a essa figura prevista no regulamento europeu, do Data Protection Officer. O encarregado também não é a pessoa que efetivamente trata os dados dentro da organização. Na verdade, vários colaboradores internos, de algum modo, realizam tratamento de dados dentro de uma organização, né? E faz parte da operacionalização, né, daquele negócio ou daquele serviço. O encarregado de dados é a pessoa que vai ter a função de garantir que todos esses colaboradores que têm contato com os dados dentro da organização, que esse contato se faça da forma adequada. Que os processos internos de fluxo de dados dentro da organização ocorram de forma adequada, em conformidade com a lei. Ele é responsável por fazer a conscientização de todo o corpo funcional da organização. Não é preciso ser advogado para ser encarregado de dados. Não é exigida nenhuma formação específica. Mas é preciso, porque a função exige que ele tenha conhecimento, um bom ou um excelente conhecimento sobre proteção de dados pessoais. Um excelente conhecimento sobre a LGPD. Ele tem que ter algum conhecimento jurídico, né? Mas não precisa ser advogado. As empresas têm normalmente indicado para esse cargo ou advogados, ou profissionais de TI, ou profissionais da administração, gestores, né? Mas também pode ser, a pessoa pode vir de qualquer área, desde que ela se muna do conhecimento necessário para o exercício da função. O conhecimento deles vai ser, inclusive, essencial para a demonstração da boa-fé, porque se você coloca ali um profissional despreparado, ainda que você, entre aspas, cumpra o requisito da lei de ter o profissional específico, você não cumpre, porque é o famoso fim, para inglês ver. A principal característica que o encarregado de dados precisa ter, segundo assim, grandes empresas, médias empresas que já têm o encarregado estabelecido, algumas empresas estabelecem um encarregado com uma equipe, né, uma comissão, e outras empresas têm uma pessoa. Essa pessoa pode ser interna, um colaborador interno, pode ser contratado internamente, fazer parte do corpo funcional, ou ela pode ser um profissional externo contratado. Agora, o que ela precisa mesmo é conhecer profundamente a própria organização, a própria empresa, a identidade da empresa, o modelo de negócio, como que ela funciona, o que é importante para aquela empresa. Obviamente, além do conhecimento em proteção de dados pessoais, né? E ser um bom interlocutor entre as diversas áreas da empresa. Porque ele vai precisar fazer um trabalho multidisciplinar, ter contato com todas as áreas praticamente fazem algum tipo de tratamento de dados pessoais. Ele vai precisar conversar com todas as áreas, vai influenciar, vai modificar processos dentro de todas essas áreas, então ele precisa conseguir dialogar
né, com as diversas áreas, com os diversos setores, e cada um é de um jeito, e já estão todos acostumados a determinados processos já antigos, né? Aquele famoso jeito, eu sempre fiz assim. Então, ele Exatamente. tem que ter competências internas, interpessoais, que possibilitem a implementação da cultura de proteção de dados internamente. Uhum. Então, é uma característica muito importante, mas não é preciso ser advogado. O conhecimento interno da empresa, do negócio, é muito importante, eu concordo com você plenamente, porque ele que, na verdade, vai ser o mecanismo de starter de dizer que dados que a gente tem que tratar e que dados que não. Quando você pensa do lado contrário ao advocatício, não de proteger a empresa, mas do lado de processar a empresa, né? Que também, O inclusive, é uma advogado está utilidade aí muito também. grande do advogado. A gente serve para isso. Né? A gente vai achar lá onde processar. Há aqui uma discussão sobre, mas por que você tinha tais dados meus? Se não tem finalidade nenhuma lá dentro, há um erro de processo aí também, que pode ensejar uma responsabilidade também. É Até um erro porque grave. Tá? isso, Ter a dados, própria manter lei. dados desnecessários é um erro grave, viola o princípio da necessidade, e isso pode ser levado para a NPD. Essa pessoa que faz essa ponte no final das contas, ao conhecer a legislação e conhecer a empresa, ele é capaz de identificar isso. Quais são os processos, quais são os dados necessários. Porque às vezes um É dado ele que que para conduz todo mim o processo. Isso, às vezes um dado que para mim, para você pareça inútil, faz sentido dentro da empresa em algum lugar da estrutura e que a gente não vai Mas aí ele ver não precisa passar por externamente. outros lugares. Sim, Ele faz sentido em exatamente. determinado setor, ele não precisa passar por outros setores. Ele Uhum, pode ir diretamente para o setor que precisa dele para alguma finalidade. Né? Então, exatamente, isso sim. tudo é o Minimizando os encarregado que vai riscos. fazer. Uhum, Agora, o fato do encarregado não ser advogado, não precisar ser advogado, e muito bem que seja assim, inclusive, isso coloca a questão de que, em muitas situações, o encarregado vai precisar de uma assessoria especializada, de um advogado uhum, que seja especialista em proteção de dados pessoais. Né? Então, é um outro momento de atuação do advogado. Seja para ajudar a solucionar alguma questão operacional, né, no dia a dia da empresa, seja uhum, para solucionar problemas, né, já podem estar em fase de litígio ou pré-litígio, ou mesmo para defesa perante a NPD. O advogado especializado em LGPD vai ser solicitado para ajudar nesse processo, porque justamente porque o encarregado, se ele não for advogado, ele vai precisar dos conhecimentos aprofundados do advogado. uhum, Agora, se ele for advogado, ele precisa cuidar de tantas coisas que o conhecimento, ele tem um conhecimento, mas ele não tem um conhecimento jurídico, né, profundo, muitas vezes, né, sobre proteção de dados, que o permita construir a defesa adequada, porque ele está ligado na juridicidade, todo o processo, né, uhum, do dia a dia da empresa, processo uhum, operacional da instituição, da organização. Então, ele pode precisar também dessa assessoria. Eu queria uhum, destacar uma outra coisa. Para fazer o processo de adequação, né, numa das etapas do processo de adequação, e é isso aí todas as organizações vão precisar fazer, é a adequação dos seus contratos, dos contratos existentes. uhum, Os contratos com fornecedores, com parceiros de negócio. Se não há contrato, é importante que seja elaborado um contrato, ainda que seja específico, para regulamentar a relação entre os dois parceiros. O consultor que vai fazer a adequação nas organizações nesse momento não precisa ser advogado. E aí várias pessoas defendem que esse consultor, mesmo não sendo advogado, que ele pode elaborar os contratos, que ele pode fazer os aditivos contratuais. E aí, nesse ponto, há uma divergência, é, né? Porque há um entendimento, inclusive do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de que elaboração de contrato é ato privativo de advogado. uhum. Né? E aí você fala, mas a orientação do Conselho não é vinculativa. Bom, mas eu não acho que seja razoável querer pagar para ver. Mas Por a gente, quê? Porque a a gente pessoa que não é advogada, se ela faz isso, ela pode sofrer um questionamento judicial, né, uhum. alegando exercício ilegal da profissão. Não Né? só isso, Para a gente que, volta à né, se colocar origem. nessa posição de se sujeitar a isso? Volta à origem da discussão sobre a segurança jurídica da coisa. Uma coisa é se você tem um advogado especializado e ele se equivoca, mas você mostra que você tomou o cuidado devido.